Olá, meu estudante, tudo bem com vocês? Sou a Paloma Morim da Silva para mais uma aula, que é aula de pronomes. Essa é uma aula que serve para o 6º ano, serve para o 7º ano, serve para o 8º ano, mas agora é específico para as aulas para os estudantes do 6º ano. Então vamos lá. Pronomes, o que são pronomes? Pronomes é essa classe gramatical que substitui, acompanha ou referencia nomes, ou seja, substantivos. Então, pronomes, o próprio nome de pronomes já diz pronomes, eles são pelos nomes, ou seja, substituem nomes, por exemplo, eles chegaram aqui. Eles é um pronome que substitui um nome, eu posso dizer João e Pedro chegaram aqui. Ou então, nossos alunos saíram-se bem na quarentena. Nossos é um pronome que expressa a posse dos alunos, né? Nossos alunos chegaram aqui. Esse pronome acompanha esse outro nome. Aqueles são os nossos amigos. Esse aqueles aqui, ó, está referenciando alguém que foi dito ou no espaço, quando alguém estiver lá, eu posso apontar e falar aqueles são os nossos amigos. Então, pronome é uma classe gramatical que está pelo nome, ela sempre vai estar relacionada a um nome, ou seja, a um substantivo. Então, vamos lá. Quando o pronome é um pronome substantivo, eles substituem os nomes. Quando o pronome é pronome adjetivo, ele acompanha os nomes. Então, isso também pode acontecer. Pode acontecer assim, ó. Os meninos vieram cedo, eles vieram cedo. Quando eu falo eles, é um pronome substantivo. Por quê? Porque ele substitui um nome. Agora, quando eu falo nossos alunos chegaram aqui, nossos é um pronome adjetivo. Por quê? Porque ele caracteriza esses alunos. Ele dá uma determinação para alunos. Os deveres têm suas dificuldades. Olha, suas se refere a dificuldades e suas está relacionada a um nome, logo acompanhando o nome, fazendo uma característica dele. Então, é um pronome adjetivo. Então, você pode também encontrar essa nomenclatura aí. É um pronome substantivo? Se for um pronome substantivo, você já vai pensar, não, beleza. Substitui um nome. Agora, se for um pronome adjetivo, automaticamente você vai pensar, bom, o adjetivo acompanha o nome, dá uma característica para ele, então esse pronome adjetivo vai ser o quê? Vai ser um acompanhante de um nome, ou seja, de um substantivo. Certo? Passando para frente. Olha só, olha esse texto aqui, ó. Em 27 de maio, 2 astronautas americanos, Robert L. Behnken e Douglas G. Hurley, deverão partir do Kennedy Space Center em uma missão à Estação Espacial Internacional. O que é ainda mais notável é que eles não serão lançados pela NASA, mas por uma empresa privada, a SpaceX. Então isso aí, gente, foi uma notícia de jornal aí de ontem que ia acontecer isso aí hoje. Então confiram aí. Eles, quem são eles? São os 2 astronautas. Então eles aqui, ó, é um pronome substantivo, por quê? Porque está substituindo 2 nomes. Ou ele substitui Robert L. Behnken e Douglas G. Hurley, que são os 2 nomes deles, né? Os 2 astronautas, ou ele substitui 2 astronautas, certo? Então, eles é um pronome e ele está referenciando esses 2 nomes que já passaram. Então, por isso aqui, ó, nós pensamos, qual é a função de um pronome? O pronome serve exatamente para quê? Para que a gente não repita novamente dentro do texto termos que já foram falados, nomes que já foram falados, especificamente nomes. Por quê? Porque pronome é uma classe gramatical que está pelo nome, para o nome. Então, 2 astronautas aqui são Robert L. Behnken e Douglas G. Hurley, e para não falar de novo ou o nome deles ou astronautas, ele usou aqui, ó, eles. O que é ainda mais notável é que eles não serão lançados pela NASA. Então, o pronome tem a sua função e a sua importância dentro do texto. Quando nós estivermos desenvolvendo os nossos textos, o pronome vai nos ajudar a deixar o nosso texto interessante, sem repetições de nomes. Então, utilizaremos os pronomes para fazer essa referência a esses nomes, certo? Olha só, vamos ver outras formas de pronomes. Durante a década seguinte, a SpaceX projetou, construiu e testou sua série de foguetes Falcon.
Assinou contratos com a NASA para fornecer serviços de carga ISS e com outras empresas, e a área militar dos Estados Unidos para fornecer serviços gerais de lançamento. Talvez o mais importante seja o fato de a SpaceX ter demonstrado que seus foguetes podem ser reutilizados, com os estágios principais voltando à Terra para pousar. Então, ele está falando aqui ainda da empresa SpaceX, essa que lançou esses 2 astronautas, certo? Que está lançando hoje. E aqui, ó, sua série, a série dela, a série da SpaceX. Isso aqui é um pronome também, um pronome adjetivo. E sua expressa posse, não é? Que vocês certamente já estudaram isso. Acompanha a série. Então, a série de quem? Da SpaceX. Outras empresas, olha, outras é um pronome também. Um pronome o quê? Substantivo ou adjetivo? Adjetivo, porque acompanha a palavra empresas. E esse outras dá uma ideia de indefinição, outras empresas. Então, é um pronome indefinido. Mais uma vez, demonstrando que seus foguetes, seus acompanha foguetes, logo é um pronome adjetivo. E o tipo desse pronome aqui é pronome possessivo, expressa a posse, certo? Então, sempre uma coisa que nós vamos ver dos pronomes é uma classe gramatical que substitui nomes ou acompanha nomes, certo? Serve para não haver repetição desses nomes e esses pronomes serão classificados de acordo com a sua função. Ou eles são pronomes que desenvolvem função de sujeito ou de objeto, ou que expressam a posse, ou que expressam, demonstram a localização desses nomes, certo? E por aí vai, tem outros também. Vamos começar aqui com os pronomes pessoais, gente. Não é pronomes pessoas, é pronomes pessoais. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Pessoais. Pronomes pessoais. Então, os pronomes pessoais, existem 2 tipos de pronomes pessoais. Quais são? Pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Quando eu tenho pronomes pessoais do caso reto, eles atuam como sujeito, e quando eu tenho pronomes pessoais do caso oblíquo, eles atuam como complemento. Vamos ver como é que isso acontece? Vamos lá. Olha só, aqui desse lado, eu coloquei algumas frases que nos demonstra como são esses 2 tipos de pronomes. Olha só, eu ando pelo mundo. Eu é um sujeito. Tu gostas de atum? Tu também é um sujeito. Os 2 sujeitos aqui estão representados por pronomes pessoais. Eu posso falar, Paloma anda pelo mundo. Eu é o pronome utilizado para substituir Paloma. Tu gostas de atum? Tu pode ser assim, Joana gostas de atum. Joana, vírgula, gostas de atum? Eu poderia fazer essa pergunta. E aqui o tu substitui o quê? Substitui um nome. Então, eu e tu são pronomes pessoais do caso reto. Olha aqui, ó. Todos esses aqui funcionam como sujeito. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como objetos, ou seja, complementos do verbo. O lápis, traga-os logo para a tarefa. Traga os lápis para a tarefa. Olha um pronome oblíquo aqui, ó. Venha comigo para Brasília. Comigo também é um pronome, só que vai ser um pronome pessoal do caso oblíquo, ou seja, funciona como objeto. Então vamos lá, eu quero que vocês olhem aqui, ó. Pronomes pessoais. Aqui nós temos caso reto e caso oblíquo. Caso reto funciona como sujeito, caso oblíquo funciona como objeto dos verbos. Nós temos uma perspectiva dentro dos pronomes que elas expressam a pessoa do discurso. Primeira pessoa, quem fala, eu. Segunda pessoa, com quem se fala, tu. Terceira pessoa, de quem se fala, ele, ela. Isso no singular. Já no plural, nós temos a primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles e elas. Então, primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Mais uma vez. Primeira pessoa no plural, nós, quem fala. Segunda pessoa, vós, com quem se fala. Terceira pessoa, eles, elas, de quem se fala. Agora, pronomes oblíquos. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Se, si, consigo. O, a, lhe, singular. Primeira pessoa do plural,
nos, conosco. Segunda pessoa do plural, vos, convosco. Terceira pessoa do plural, se, si, consigo, os, as, lhes. Então, pessoal, quando eu tiver com essas pessoas aqui Nossa, desculpa. É o meu mouse que tá dando problema. Então, quando eu tiver com essas pessoas aqui, ó, com esses pronomes aqui, eu estou diante de casos em que eu tenho objetos do verbo, complementos do verbo, certo? Então, vamos... Não se desespere se você, por acaso, não está entendendo pronomes que são sujeitos e pronomes que são objetos. A gente vai trabalhar mais e você vai pegar. Questões de uso. Bom, gente, a língua, ela tem esse corpo todinho vivo que está dentro da oralidade e que está dentro da norma padrão. A oralidade traz para a gente o uso no dia a dia, no cotidiano. E a norma padrão traz a regra, a forma. É a norma que devemos usar dentro de textos escritos formais. Geralmente o texto escrito ele vai pedir essa padronização. E também em espaços em que você usa a linguagem oral de uma forma, dentro de uma linguagem padrão, de uma linguagem formal, certo? Então olha aqui, ó. Nós encontramos por aí, traga este livro para mim fazer a tarefa. O mim, se você for olhar aqui, ó, mim, ele é um pronome oblíquo. Aqui, ó, para mim fazer a tarefa. Mim, nessa frase, não, esse mim aqui está atuando como sujeito. E lá atrás eu disse que para ser sujeito tem que ser pronome pessoal do caso reto. Quando eu quiser utilizar um pronome pessoal como sujeito, eu tenho que utilizar um desses aqui, ó, pronomes pessoais do caso reto. Só que na oralidade nós encontramos muita gente e muitas vezes nós falamos também, traga este livro para mim fazer a tarefa. Então, está inadequado com a norma. Eu sei que é para eu fazer a tarefa. Então, eu é um uso da norma padrão. Então, o que está certo e o que está errado? Bom, a norma diz que eu é o pronome pessoal do caso reto e eu, para eu fazer, eu aqui nesse caso é o sujeito que vai realizar essa tarefa de fazer, essa ação de fazer a tarefa. Então eu preciso colocar um eu aqui. Entretanto, nós ouvimos por aí para mim fazer. Então quando eu falo para mim fazer, eu estou contra a norma padrão, o que está prescrito na gramática. Mas eu entendi que esse mim aqui é a primeira pessoa, então quem vai fazer? Não tem como ser outra pessoa a não ser a primeira pessoa, certo? Entretanto, na norma, eu falo para eu fazer. Como nós somos estudiosos da língua, nós temos que perceber os vários usos. Os usos que estão prescritos na norma padrão, certo? E o que difere desses usos dentro da norma padrão, que é o caso da língua viva. É a língua que a gente encontra na nossa casa, conversando com os nossos pais, conversando com os nossos amigos e etc. Então, nós temos que saber adequar o nosso discurso e utilizar a norma padrão quando preciso for. Correto? Então, essas questões de uso aqui de eu e mim acontecem muito. Entretanto, você precisa fixar na sua mente e saber que mim só pode ser usado como objeto, mesmo sendo usado aqui na oralidade assim, tá? Vamos lá. Outra questão de uso. Nós e a gente. Olha aqui, ó. A gente vai trazer o livro para cá. A gente é um substituto de nós. Nós traremos o livro para cá. Nós é a norma padrão que prescreve, geralmente substituído por a gente na oralidade. E qual é a diferença desses dois usos? Quando nós usamos a gente, o verbo fica na terceira pessoa do singular. A gente vai trazer. E quando nós usamos nós dizemos, nós traremos o livro. E qual é a confusão que acontece? Muitas vezes se troca. E nós falamos assim, ó, nós vai trazer. Existe ainda essa forma de usar? Muitas pessoas falam, mas essa forma de usar está inadequada com a norma padrão. Certo? Por quê? Porque não é adequado misturar as pessoas do discurso. Geralmente, o verbo concorda, então vai trazer... concorda com a pessoa, a gente está no singular. Nós está no plural, verbo vai para o plural, certo?
Próxima questão de uso. Tu e você. Qual é a questão aqui, ó? Tu é meu aluno, tá certo isso? Na oralidade nós encontramos isso aqui demais. Tu é meu aluno? Tu é meu amigo? Tu é da família do outro? Então, qual é a inadequação com a norma? Quando eu uso tu, lá atrás nós vimos aqui, ó, que o tu é segunda pessoa. Então, quando eu vou conjugar o verbo, eu tenho que falar assim, ó, tu és meu aluno. Entretanto, esse tu aqui está sendo usado como você. Então, ele está sendo usado como terceira pessoa. Então, geralmente, o verbo fica no singular. Tu é meu aluno? A norma padrão já diz que tu é segunda pessoa, logo o verbo tem que ir também para a segunda pessoa. Então, tu és meu aluno. Certo? Então, o que está certo? O que está errado? Aí você vai ter que discernir. Se você estiver falando de norma padrão, a norma padrão prescreve tu és. Já na oralidade, é aceitável. Por que é aceitável? Porque as pessoas se entendem quando umas dizem para as outras, tu é meu aluno? Ou seja, nesse caso, a comunicação acontece. Os interlocutores estão entendendo que está sendo feita uma pergunta sobre a respeito da amizade entre os interlocutores. Um está perguntando para o outro, certo? Então, nesse caso, a comunicação não se quebrou. Por quê? No nível da oralidade isso aqui é entendido. Entretanto, dentro da norma padrão, a prescrição, ou seja, o que deve ser colocado é essa correspondência aqui da concordância verbal segunda pessoa, certo? Tem mais alguma? Você e ti. O você, pessoal, não é pronome de tratamento, não é pronome pessoal do caso reto. Se a gente pegar aqui a tabela de novo, ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. O você geralmente é usado aqui, ó, como segunda pessoa do singular e como segunda pessoa do plural. Logo, quando a gente vai colocar aqui, ó, usar o pronome oblíquo com a pessoa você, nós fazemos essa confusão e colocamos o T, que é segunda pessoa. Então, olha só. Já que você chegou, então eu estou falando você, terceira pessoa, é pronome de tratamento. Já que você chegou, vou te ajudar. O T é pronome oblíquo de segunda pessoa. Olha aqui, ó. Olha o T aqui, ó. Pronome oblíquo de segunda pessoa. Olha aqui a segunda pessoa. Então, quem é de terceira pessoa? O lhe. Vou ajudar-lhe. Já que você chegou, vou ajudar-lhe. Porque você é terceira pessoa, lá nos pronomes de tratamento, não aqui nos pronomes pessoais. Logo, eu tenho que utilizar aqui, ó, terceira pessoa dos oblíquos. Mas quando nós chegamos aqui, ó, vou te ajudar. Na oralidade nós usamos terceira pessoa com segunda pessoa. Sendo que a norma padrão coloca, já que você chegou, vou lhe ajudar. Faltou uma vírgula aqui, ó. Virgulinha aqui, deixa eu colocá-la. Deixa eu colocá-la aqui. Já que você chegou, vírgula, vou lhe ajudar. Certo? Então, o que acontece com a norma? Dentro da norma padrão, quando você utilizar segunda pessoa, use segunda pessoa no restante da frase. Se você usar a terceira pessoa, use o restante na terceira pessoa. O que não pode é você misturar os usos aqui, porque aí vai dar um problema de inadequação de concordância, tá bom? A norma padrão, o uso é de acordo com as pessoas do discurso, é o que eu estava falando. Se você utilizar você, que é um pronome de tratamento, o seu verbo vai para a terceira pessoa. Use-se com o pronome oblíquo de terceira pessoa. Se você colocar o tu, que é um pronome pessoal do caso reto, olha ali, ó. O pronome pessoal do caso reto, que é segunda pessoa, o verbo também concorda com a segunda pessoa. Como assim? Olha aqui, ó. Tem uma música que é bem assim, ó. Tu vens, tu vens. Esse tu vens, por que é esse vens aqui? Tá certo isso? Tá, porque vens é a forma como eu coloco o verbo conjugado para a segunda pessoa, tu. Então, tu vens, tu vens. Tu vais ao mercado? Ué, esse vais aqui tá certo? Tá certo, porque vais é a conjugação verbal para a segunda pessoa.
Tu vais ao mercado? Tu compraste máscaras? Compraste? Oxe, que história é essa? Tá certo? Tá certo, porque compraste é a forma verbal para tu. Mas como é que a gente fala isso na oralidade? Tu vai ao mercado? Tu comprou máscaras? Por quê? Porque nós, na oralidade, não seguimos a norma padrão da padronização de segunda pessoa no pronome e segunda pessoa verbal. O que nós fazemos? Nós misturamos a segunda pessoa com a terceira pessoa. Então, ficaria tu vai ao mercado, certo? Mas a norma padrão, coloquei aqui a norma padrão para a gente ver que quando você utilizar a segunda pessoa, verbo também conjugado na segunda pessoa, tá bom? Por que isso? Porque existe uma regra universal dentro da norma padrão. Eu vou até escrever aqui, ó. A norma de quê? Por que isso? O sujeito deve concordar. Não, o verbo deve concordar com o sujeito, certo? Então, ele deve concordar com o sujeito. Sempre, sempre, sempre. Deixa eu destacar isso aqui para vocês terem isso aí bem destacado. Atenção, o verbo deve concordar com o sujeito. Isso daí na norma padrão. Isso é norma padrão. Na norma padrão. Deixa eu dar um espaço aqui. Certo? Então vamos lá, vamos continuar. Esses são os pronomes, gente. Todas essas questões são pertinentes ao pronome. Agora nós vamos ver aqui, ó, aplicações do pronome pessoal do caso oblíquo. Passe o queijo para mim. Olha aqui, ó. Olha o mim aqui. Isso aqui, ó, passe o queijo para mim. Tá vendo que para mim é objeto do verbo? Quem passa, passa alguma coisa a alguém. Encontro-te quando tu puderes. Encontro-te. Então, é como se eu falasse aqui, ó. Encontro a você, né? Encontro-te quando tu puderes. Então, eu tô me relacionando com a segunda pessoa do discurso. Empreste-nos este livro. Empreste a nós este livro. Empreste a nós este livro. Olha aqui embaixo. Mais. Aplicação do pronome oblíquo. Busquei alimentos para a campanha. Busquei-os. Ó, mas o que é esse os? É alimentos. Busquei alimentos para a campanha. Busquei-os. Levaste livros para as estantes. Levaste-os. Levaste-os. Mas o que é esse os? Os está aqui, ó, substituindo livros. Os está fazendo o quê? Substituindo alimentos. Quero encontrar a solução. Quero encontrá-la. Olha aqui, ó. Quero encontrá-la. Fiz uma pintura bacana. Fila. Como assim? Satisfazer as necessidades. Satisfazê-la. Mas o que aconteceu aqui, ó? Quando nós temos verbos terminados em R, S ou Z, nós vamos tirar esse R e esse Z e vamos colocar o pronome oblíquo A e O, se for o caso de A ou O, com L, certo? Então, quero encontrar a solução. Olha, o verbo terminou com R. Então, eu vou colocar assim, ó, quero encontrá-la. Eu tiro o R e coloco o L junto com A, porque se você não colocar o L, você vai falar, quero encontrar A. Entretanto, isso para a fala é um esforço muito grande. Quero encontrar A. Então, por adaptação fônica, nós tiramos esse R, suprimimos esse R e colocamos um L para ficar mais agradável. Quero encontrá-la. Fiz uma pintura. Fila. Vou tirar esse fiz A. Não, fila. Tiro o Z e coloco o L junto com o pronome A. Satisfazer as necessidades. Satisfazer-la. Certo? Isso quando você tiver verbos terminados em R, S ou Z. Agora, quando você tiver sons nasais, esse A não tá aqui não, viu, gente? Sons nasais não é A. É M. M, N, ão e ões. O que você vai fazer? Você vai colocar o N. Olha aqui, ó.
Estudam linguística, estudam-na. As letras compõem conjuntos gráficos, as letras compõem-nos. Doaram livros, doaram-nos. Certo? Isso aí são as aplicações de como nós vamos fazer os pronomes oblíquos aí com essas palavras aí, com esses verbos. Dessa maneira. Certo? Então, se tiverem alguma dúvida, eu digo que você tem um material muito interessante aqui no seu livro, certo? O seu livro do aluno aqui, ó. Nas páginas... Principalmente aqui. Eu quero que você leia aqui, ó. Os pronomes pessoais que estão na página 22 e 23. Certamente você já fez. Pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Tá bem certinho aí. E aqui, ó, ele até indica a forma. Olha que interessante. Olha só. Aqui, ó, ele ainda indica para você aqui, ó, essa forma, ó. Tu, a correspondência com você, nós, correspondência com a gente e vós com vocês, certo? Então tá tudo certo, pessoal. Eu vou vir com um vídeo agora na próxima pra gente fazer a correção lá do fórum, tá bom? Tchau, fiquem com Deus e qualquer dúvida, vamos nos encontrar para tirar.